Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, 20 de dezembro, terça-feira, iremos estudar hoje, irmãos, um juízo curioso. Muitos não estão acostumados a um julgamento onde pessoas julgam pessoas. Hoje, a própria Bíblia aconselha a não julgarmos ninguém, quando chega a dizer que não julgueis para não seres julgados, porque com a medida que vocês julgarão, serão medidas vocês também. Então hoje, nós temos a consciência que ninguém tem o direito de julgar ninguém a coisa alguma. Ninguém deve se achar em uma condição tão santificada a ponto de julgar o outro. Hoje, nós todos estamos passando em revista diante de Deus. Então, é necessário ter o cuidado de, antes de fazermos qualquer tipo de julgamento, sabermos que o amor deve vir primeiro. Lembre-se daquele momento em que Jesus estava com a mulher adúltera e, antes de mostrar qualquer julgamento ou condenação, ele amou aquela mulher, perdoou aquela mulher e depois pediu para com que ela obedecesse a ele. Assim também foi com aquele paralítico, né, de 38 anos que estava ali próximo ao tanque de Betesda. Jesus foi até ele, mostrou de misericórdia, não o condenou como sobre sua vida de pecado, perdoou a condição dele implicitamente, levou a cura e depois ele pede novamente, né? Mais adiante, quando Jesus o encontra, ele fala: não peques para que não te suceda coisa pior, dando-se a entender que a sua paralisia era consequência de uma vida de pecado. Então, assim, mas Jesus ainda assim não o condenou, não o julgou. Mas aqui, esse juízo milenar nos faz entender, irmãos, que acontecerá um julgamento onde as pessoas vão participar. Eu e você, sendo uma pessoa salva em Cristo, participaremos desse juízo. E o texto que o autor escolheu aqui, especificamente o texto de 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 2 e 3, o próprio Paulo endossa, né? Não sabeis vós que vocês vão julgar o mundo? Não sabeis que vocês vão julgar os anjos caídos? Quanto mais as coisas pertencentes a este mundo. Paulo está aqui salientando que eles, como salvos, irão fazer parte de um julgamento. E esse julgamento está em 20 de Apocalipse, capítulo 20, e o verso 4 a 6. E é interessante, irmãos, esse texto aqui, que quando o texto fala assim, vi tronos, vocês sabem que todas as vezes que aparece a expressão trono, é uma sala de um tribunal, uma sala de julgamento. E naqueles tronos ali, começa agora a ser abertos os livros de registro. Uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, esse tipo de julgamento acontecerá após a volta de Cristo. Para a gente entender, hoje Cristo volta, os salvos são levados, os ímpios que estiverem vivos serão mortos, morrerão a morte natural, não a morte definitiva. Cristo leva os salvos, passa com ele lá um período de 1000 anos. É nesse período de 1000 anos onde tudo será explicado, onde tudo será, na verdade, esclarecido. E Deus, na verdade, é por isso que esse juízo também é chamado de juízo explicativo, ou juízo como é que eu posso dizer assim, juízo milenar, né, ou juízo milenial. É um juízo que nesse período nós vamos saber quem está, por que fulano não está lá e por que fulano está lá. Deus explicará todas as coisas. E é interessante porque hoje nós podemos pensar o seguinte, eu acho que fulano é uma pessoa santa, uma pessoa salva, ele está salvo em Cristo. Morreu, a gente tem essa convicção. Chegamos lá, ao chegarmos lá, Cristo vai nos revelar o porquê. E é interessante, irmãos, esse ponto, porque nesse julgamento aqui, porque Deus vai confiar aos salvos essa tão grande obra? Eles já estão sentenciados. Nós não iremos julgar para absolvê-los, ou para pedir a Deus misericórdia, ou para tentar rever a questão porque era nosso amigo, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso esposo. Não, não será necessário, ou isso não fará parte do julgamento. Ali nós devemos entender para que, primeiro, seja vindicado o caráter de Deus, e esse caráter deve ser vindicado através da obra que Cristo fez, através do Espírito Santo, na vida de cada pessoa aqui na terra. Todos nós, irmãos, como já falei aqui em outros vídeos, ouvimos a voz do Espírito Santo. Todos nós temos a certeza que ele fala conosco. Porém, uns aceitam, outros rejeitam. Então, quando chegarmos lá, Cristo vai revelar a mim o porquê de fulano não estar lá. E ali, através da minha experiência, eu vou fazer a seguinte explanação. Eu passei por isso que ele passou. E eu dei espaço ao Espírito Santo. Eu permiti com que ele fosse autoridade. Logo, ele me qualificou para receber esse galardão tão maravilhoso que é a vida eterna. Fulano não quis. Logo, ele resistiu à voz que eu aceitei.
Então, pela minha experiência, eu vou entender que Deus foi justo, Deus foi amoroso, e o amor dele e a sua justiça andam juntas. Alguns levam em consideração, irmãos, que o amor de Cristo isenta ele de uma punição, sendo que não. Quando falarmos amanhã sobre o juízo de execução, e é a outra fase do juízo, nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Porém, hoje, eu quero me ater tão somente a esses textos aqui. O que vai acontecer nesse julgamento é que tudo será explicado. Pessoas são aceitas, pessoas são rejeitadas, umas receberão a punição mais severa, outros receberão a punição menos severa. Lembre-se de que a gente tem uma ilustração desse episódio através de Mateus capítulo 18, capítulo 16, melhor dizendo, quando conta-se ali a parábola daquele servo iníquo. Deixa eu só confirmar aqui com vocês se é o 16 ou se é o 18. Capítulo 16 realmente é o capítulo 18 de Mateus. Aqui capítulo 18 e o verso 15 em diante. Observe que aquele credor, né, o servo compassivo, ele perdoa o próprio rei perdoa aquele senhor, né, que devia ali 10 mil talentos, e o outro devia só 100 denários. O que devia 10 mil talentos, aquele senhor perdoou ele. Porém, aquele outro que devia 100 denários a esse que devia 10 mil talentos, ele não perdoou. Quando o rei toma conhecimento daquilo, ele pega ele e diz assim, rapaz, eu perdoei toda aquela dívida e você não levou em consideração. E ele foi levado a ser preso, e o texto sagrado fala, e ele ficou ali até que o último centavo fosse pago, até que pagasse toda a dívida. Então assim, ele pagou com a punição, só que aquele pagamento não envolvia mais a absolvição. Isso me faz entender o seguinte, se eu hoje digo que perdoo alguém, mas na verdade eu levo à tona aquele mal, subtende-se que eu não perdoei aquela pessoa. Ou pior, se eu não perdoar alguém, o meu Pai Celestial não me perdoará. E o livro Grande Conflito fala que nenhuma pessoa que tiver problema ou pecado não resolvido no céu estará lá. Todos aqueles que renegaram o dom do perdão se perderão. Então hoje, irmãos, leve com seriedade, perdoe o seu próximo. É como diz a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, primeiro nós perdoamos os outros, depois pedimos a Deus o perdão. Porque o perdão de Deus, irmãos, ele como é que eu posso dizer assim? Ele é gradativo. Ele me concede o perdão para que eu perdoe ao outro. Se eu não perdoar ao outro, o Pai Celestial também não me perdoará. E o próprio Jesus faz um comentário sobre esse texto, né? No Mateus capítulo 6, quando ele chega a dizer, se não perdoares aos homens as suas ofensas, nem tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então não bote na sua mente que você não pode perdoar fulano, porque aquilo que ele fez é imperdoável. Só existe um pecado imperdoável que é contra o Espírito Santo. Nenhuma pessoa comete algo contra nós de forma imperdoável. Não acalente esse ódio. Leve em consideração, quando Cristo voltar e nesse juízo milenial acontecer, nós iremos entender que todos aqueles que perdoaram uns aos outros e que foram por Deus perdoados estarão ali. Nenhuma pessoa que não perdoa alguém, de fato, estará no céu. Isso eu quero deixar muito claro. Porque se eu não perdoo alguém, eu não posso, de fato, de Deus receber o perdão. Então eu não posso ter algo que eu não posso estendê-la. Ou eu não posso isentar de estender a mão a alguém sabendo que Deus vai me perdoar. Nesse caso, Deus não vai me perdoar. Então, nessa parábola do capítulo 18 de Mateus, o perdão que o Pai deu, ele foi retido. Ou seja, Deus, ali ilustrado pelo rei, permitiu com que aquele homem sofresse o dano da sua isenção de perdão. Então, se eu não perdoar alguém, o meu Pai Celestial também não vai me perdoar. Então, o meu pecado para com Deus é de 10 mil talentos. E o pecado do meu próximo para comigo é de 100 denários. Um pecado que pode ser perdoado. Na sexta-feira, eu acho que vou entrar em discussão com mais propriedade sobre esse episódio, para ficar mais claro aqui. Mas, deixando claro, irmãos, a questão aqui é muito segura. O juízo milenial, melhor dizendo, ele é um juízo que vai nos fazer esclarecer, tá? E os salvos terão esse galardão pela experiência que eles tiveram para vindicar o caráter de Deus e mostrar que justos e santos são os juízos do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, pela Tua palavra e nos ajuda a entendermos o Teu juízo verdadeiro. Entendemos que nós não devemos julgar ninguém e, ao participarmos do julgamento milenial,
possamos então ali ser esclarecidos. Mas para isso, Senhor, nos ajuda a fazer parte de Tua presença aqui nessa terra. E ao fazer bom uso dos Teus conselhos, do Teu auxílio, possamos estar nos qualificando pelo Espírito Santo, não por nossa própria qualificação, a herdarmos contigo a Canaã celestial para sempre. Pedimos a Ti, Pai, o perdão, a misericórdia e que possamos estender o perdão ao nosso próximo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua inscrição, obrigado pela sua curtida. Curta nossos vídeos e nos ajude nessa obra do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Até logo.